Então vamos todos elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, buscando sempre a sintonia com os nossos orientadores espirituais, na expectativa de termos um encontro que possa acrescentar a cada um de nós uma reflexão, meditação sobre tema tão complexo, em face desse fabuloso legado deixado pelo irmão Grimm, nesses mais de 60 anos que se manifestou aqui na Terra, onde trouxe desde o início uma proposta intensa e extensa de contextualização do pensamento espírita, e que nos cabe agora desdobrar as matrizes que ele foi trazendo gradativamente a cada semestre, a cada mês, a cada semestre, a cada ano, para que pudéssemos alcançar uma compreensão atualizada, consistente e dinâmica de um pensamento tão importante para nós e para a humanidade, que é a doutrina dos espíritos. Assim, pedimos permissão, então, para iniciarmos essa reunião. Muito bem. O que me motivou mais a gente fazer esses encontros foi até para me colocar até um desafio, porque o irmão Grimm traz as matrizes, como eu disse, ele não traz conceitos fechados e nem desdobrados. Ele traz a matriz, é como se fosse uma caixinha de surpresa que nós temos que abrir para ver o que tem dentro, né? Então, uma das afirmações assim mais marcantes para mim, nesse tema do método imanente, é que ele disse que a verdade só se alcança pelo método imanente, né? Isso é, além de profundo, é muito sério, porque nós temos um método científico tradicional que já está aí há anos, e então esse foi, digamos assim, o disparador para que eu me colocasse diante desse desafio. O Paulo também está estudando, o Paulo Breiro também está estudando bastante o tema, e como eu disse, nós vamos fazer mais encontros sobre isso, né? Então eu vou colocar aqui um roteiro para a gente ir conversando, é, que estou me baseando no tema, né? Enquanto eu estava aqui pensando o que eu poderia trazer para esse encontro, eu fui colocando no papel e aí virou um artigo. Mas eu não vou publicar no jornal porque ele ficou muito extenso. Então, eu vou fazer um livreto no mesmo modelo que o Paulo Breiro fez sobre a obsessão. Aí fica mais fácil, a gente coloca um PDF na internet, eu vou imprimir também, vou deixar disponível lá na livraria para quem quiser ler, né? E aí vamos trabalhando. Eu vou... Deixa eu achar aqui o arquivo. Muito bem. Estão vendo aí a apresentação? Tá visível? Sim. Sim, sim. Ok. Então, deixa eu começar do começo, né? Não do fim. Ok. Então, veja, a indagação que eu faço é por que um novo método e por que o método imanente, né? Essa é uma indagação que nós devemos fazer, porque a ciência já tem um método que foi desenvolvido através dos anos, aliás, de muitos anos, particularmente a partir do Renascimento, começa a surgir o chamado método científico, e grande parte do que foi colocado nesses séculos todos continua ativo ainda nos meios acadêmicos, né? Então, veja, essa afirmação que eu falei no início, só se alcança a verdade pelo método imanente, é uma afirmação forte. Nós precisamos decifrar o que significa isso, né? Eu vou... por favor, só desliguem os microfones, senão dá microfonia. Quem estiver com o microfone ligado.
O conhecimento não é um espelho da realidade, é apenas uma representação do mundo. Então, veja, como nós temos um vício de origem, eu diria assim, na nossa formação, muito precária em filosofia, alguns nem tiveram filosofia e os que tiveram foi uma filosofia, digamos assim, rasteira, simplificadora. Nós nunca pensamos sobre essa nossa relação com a realidade, se o que nós vemos é como a realidade realmente é, né? Já começa por aí a indagação. E essa indagação, depois da Revolução Científica do século XX, ela nos leva para uma outra indagação. Será que existe uma realidade profunda para que eu possa dizer essa realidade como ela realmente é? Existe uma realidade como ela realmente é? Essa é uma indagação que nós temos que pensar sobre ela, porque, segundo os físicos, não existe. Parece um absurdo lógico, né? Porque nós estamos vivendo num mundo, o mundo das formas, que é a matéria, e para nós isso é a realidade e parece-me que ela existe. Então, veja, um ponto de partida para a nossa reflexão é que todo conhecimento está intimamente vinculado ao background da cultura humana. O que significa isso? Toda vez que o ser humano se debruçou para investigar, para fazer descobertas, invenções e inovações, ele está assentado numa cultura já existente que condiciona a visão de mundo, condiciona a forma de indagar o que se está investigando e os instrumentos que se utilizam para fazer as medições, no caso da ciência contemporânea, no caso do método científico, né? Então, o background, né, as condições socioculturais de cada época condicionam o que se procura conhecer, como conhecer e por que conhecer. Então, é sempre uma influência espaço-temporal de um determinado tempo da humanidade. Por isso que se altera no tempo e no espaço, porque a história é um processo contínuo e dinâmico. Há sempre uma cosmovisão, portanto, subjacente a todo conhecimento. É uma cosmovisão. O irmão Grimm falou muito sobre cosmovisão nessa última aula. Ele falou que nós temos uma cosmovisão do molúsculo aos, aos vegetais, dos animais ao homem. A visão que nós temos dessas 4 instâncias, digamos assim, do sistema vivo da Terra, está assentada numa cosmovisão. Por exemplo, quando Descartes, no século XVII, assentou a sua filosofia moderna, chamada filosofia moderna, ele estava assentado numa cosmovisão que dizia o seguinte: o homem tem alma, mas os animais não. Eles são apenas máquinas que funcionam por forças físico-químicas. Não sentem dor, não têm sentimento, etc. Isso é uma cosmovisão da natureza. Só estou dando esse exemplo para nós nos entendermos aqui sobre o conceito de cosmovisão. Inclusive cosmovisão do universo. Na Idade Média se pensava que a Terra era o centro do universo. Isso é uma cosmovisão. E essa visão, e essa cosmovisão, condicionou, inclusive, toda a organização social que perseverou durante 1000 anos na chamada Idade Média. Era uma sociedade estática, com classes sociais estáticas, nobres e servos, e o clero, que não havia qualquer possibilidade de mobilidade social como nós temos hoje. Eu posso reencarnar numa família pobre, mas eu posso, estudando, superar aquela situação e, se eu tiver um espírito empreendedor, até conseguir fazer, né, construir um grande patrimônio com a minha inteligência, com o estudo, etc. Né? Na nossa sociedade, isso é possível. Na sociedade medieval, isso nem se pensava, isso estava fora da moldura cultural da Idade Média.
o que se dizia que, como a Terra é fixa, o universo é fixo, tudo é fixo. Então, não há mobilidade, não há possibilidade de mudança. Como isso estava na mentalidade, inclusive dos próprios pensadores da época, não se concebia qualquer possibilidade de mudança. Não existia na moldura da cultura de então. Há dois tipos de produção do conhecimento, portanto. O conhecimento da primeira mão, que se costuma chamar de senso comum, eu acho que não é um termo adequado, e o conhecimento científico. Nós conhecemos bem o conhecimento de primeira mão, porque nós temos uma herança familiar que trouxe muitos conhecimentos, por exemplo, sobre a fitoterapia. Os chás vêm de longa data, através de gerações, numa transferência verbal desses conhecimentos, e que até hoje são operacionais. Né? O conhecimento de primeira mão, ele é espontâneo. E não é um conhecimento que alguém vai, investiga, por exemplo, leva para algum local especial, pega aquela planta, por exemplo, e faz um estudo físico, químico, coisa parecida, para saber para que serviria, né, o princípio ativo daquela planta. Não é, é espontâneo. E não é também um, um jogo de dados, que ele aposta que aquele remédio é bom, aquela planta é boa para isso ou para aquilo. É um espontâneo porque não é feito através de uma investigação prévia. É assistemático, porque não tem uma preocupação em fazer uma ordem de pesquisa, de organização do conhecimento, assimila e imediatamente coloca em prática. É absolutamente intuitivo, porque pela mente concípio, os nossos ancestrais, e isso vem da cultura ameríndia, vem da cultura afro, principalmente, que trouxeram esses conhecimentos intuitivos pela mente concípio para a nossa cultura e se incorporaram ao nosso dia a dia. E até hoje nós usamos, e principalmente na SBE, porque houve um grande incentivo do irmão Leocádio, durante todos os anos que esteve aqui conosco, para que nós utilizássemos chás, né, produtos fitoterápicos, até como auxiliares em tratamentos, ou como uso diário, cotidiano, para manter o equilíbrio. Né? O que é essa mente concípio? Como é que ela faz essa leitura? A ciência não trata por esse ângulo. A ciência contemporânea, a ciência oficial, ela trata o conhecimento de primeira mão como senso comum, e o senso comum é considerado acrítico, baseado em crenças, crendices, em verdades sem fundamento. Esse é o preconceito do mundo acadêmico com a cultura de primeira mão. Né? Depois que o irmão Green disse que a verdade nasce com a primeira mão, a gente tem que começar a pensar e olhar de forma diferente para a cultura popular. Então, as pessoas, principalmente os pontuais de cada cultura, eles têm uma capacidade de empatia, um poder de síntese muito grande. Eles sentem no ambiente, pela mente concípio, quais os efeitos terapêuticos ou a aplicação terapêutica da substância ativa, né, de cada planta que tem no ambiente. E eles montam uma farmacopeia própria, espontânea, que sabem que para determinadas distúrbios é determinada planta, para outros é outra planta, e assim sucessivamente. Isso está na nossa cultura, não estou falando nada de novidade aqui, mas isso vem da chamada primeira mão. A primeira mão é capaz, por exemplo, de cunhar provérbios que sintetizam grande sabedoria. Não é?
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A pressa é inimiga da perfeição. Isso são frases curtas, chamadas provérbios, adágios, que revelam um grande conhecimento, uma grande sabedoria, que é produzida intuitivamente pela mente consciente. São sínteses que a primeira mão faz, porque tem uma capacidade de empatia e um poder de síntese. Então, é um saber válido. Tanto é que a humanidade, o Homo sapiens, está na Terra há mais ou menos 300 mil anos, os nossos ancestrais mais remotos. No entanto, a medicina como nós a conhecemos começou há 2.500 anos atrás. Então, os outros 290 e tantos mil anos, como é que a humanidade se virou para tratar das suas mazelas, dos ferimentos, dos distúrbios de ordem geral que as pessoas passavam nos seus desafios existenciais? Então, veja, se não fosse esse conhecimento intuitivo e a mente concípio, talvez a humanidade não estivesse aqui. O conhecimento científico. O conhecimento científico, ele busca princípios explicativos. Como é que as coisas funcionam, por que funcionam, para que funcionam. Quer dizer, aí já, diferentemente da primeira mão, se estabelece uma investigação prévia sobre fatos que se põem diante do pesquisador e que não tem respostas imediatas. É preciso levantar hipóteses, fazer a experimentação, verificar a consistência ou não das hipóteses e gerar explicações generalizantes, né? Sistematização coerente do conhecimento. Se faz os testes, se faz as experiências, se levanta as hipóteses, se faz as experiências, se a experiência comprovar as hipóteses, passa a ser um conhecimento coerente na ótica da ciência, né? E sempre buscando novas respostas para velhos problemas. Essa é uma característica do conhecimento científico. Busca, no final, unificar uma visão de mundo, ou seja, assentar uma lei que passa a ser vista como universal. É uma generalização daquilo que foi abstraído do método experimental indutivo. Tem um objetivo, tem como escopo a objetividade. O que significa isso? O conhecimento deve ser objetivo. Ele não pode estar contaminado pela subjetividade, porque a subjetividade pode trazer distorções no processo do conhecimento. A subjetividade, ela está assentada no contexto cultural, portanto, tem conceitos, preconceitos, tem idiosincrasias, todo ser humano tem isso, então é preciso se despir, e veja, eu estou falando o que diz a ciência, não estou dizendo que eu penso assim. Nós temos que nos despir de todos os preconceitos, pré-noções, para limpar a mente e encontrar uma objetividade. É a crença de que isso é possível. Depois nós vamos ver que isso vai mudar, né, principalmente a partir da segunda metade da primeira metade do século passado, século XX. Verdade pragmática, portanto, uma vez que alcançou todos esses espaços, se estabelece uma verdade pragmática que passa a ser aceita. Se busca uma fidelidade na representação do mundo ao próprio mundo. O que significa isso? Se busca teorias, abordagens e concepções que representem fielmente a realidade.
É isso que está normalmente na expectativa do conhecimento científico. Provas factuais e confiabilidade. Então, tudo isso faz parte do conhecimento científico. Está errado? Não. Não está errado. Isso continua válido. O problema do conhecimento científico não é nesses passos que são necessários para se fazer uma boa investigação, mas o que está por trás das escolhas que fazemos para utilizar esse instrumental. Aí que nós começamos a perceber alguns problemas. Veja, como é que os critérios científicos se desenvolveram através do tempo? Todo método científico está atrelado ao background da cultura de cada período histórico. Já falei isso no início, né? Não há verdade científica abstrata, uma verdade que está acima do contexto, independentemente do contexto espaço-temporal de cada época. Não existe essa verdade científica abstrata. Toda verdade científica tem origem nos instrumentos, instruções e na cultura, no background da cultura de cada época. Esse background, que somos nós que constituímos em cada época, influencia as nossas escolhas. Só o fato de você escolher um determinado objeto para investigar já está aí uma influência do contexto. Na Grécia Antiga, por exemplo, até os pré-socráticos, toda a explicação que os gregos buscavam vinha pela mitologia. Buscavam as origens e o funcionamento, digamos, do mundo através da interferência de deuses, das relações entre deuses. Daí toda a mitologia grega. Não é diferente, por exemplo, da mitologia que está na Bíblia, no chamado Velho Testamento. O que é o mito da maçã, do fruto proibido, senão uma interpretação mitológica do momento em que o espírito adquire o que nós chamamos de livre-arbítrio. É quando nós perdemos, entre aspas, a inocência. Está na mitologia grega como a famosa caixa de Pandora. Pandora recebeu essa caixa para levar de presente ao irmão de Prometeu, como vingança de Zeus por Prometeu ter roubado fogo de Zeus e distribuído para os humanos, e aí os humanos começaram a ter alma. É o fogo de Prometeu. Então, como vingança, Zeus cria Pandora, a primeira mulher, e dá de presente a caixa. Ela vai se casar com o irmão de Prometeu e recebeu orientação para nunca abrir aquela caixa. Mas ela não se conteve na sua curiosidade e abriu a caixa. E quando ela abriu a caixa, ela liberou todas as maldades do mundo. E só ficou a esperança dentro da caixa. As maldades do mundo é o mesmo que a perda da inocência na mitologia bíblica. Nós saímos da nossa condição de proto-espirítica, de proto-espíritos, onde a nossa forma de interação com o mundo, com as coisas, se dava muito mais pela programação genética do que por escolhas. Nós só começamos a fazer escolhas quando atingimos o estágio do livre-arbítrio. É a mesma lei de liberdade que é universal, mas é uma lei de liberdade agora individualizada, que é o livre-arbítrio. E quando eu posso fazer escolhas individualmente, eu posso fazer escolhas erradas. Então, eu estou diante da possibilidade do erro. E aí começa uma nova jornada para o espírito no seu processo existencial. É uma nova jornada, são novos desafios. Como lidar com uma capacidade, que é o livre-arbítrio, com um princípio que permite que eu possa fazer escolhas,
e aprender que certas escolhas podem ser prejudiciais a mim e a terceiros. É uma longa caminhada essa descoberta. Essa descoberta exige uma longa caminhada. Portanto, nós estamos aqui já há 300 mil anos, nós e os nossos ancestrais, né, aprendendo exatamente esse desafio. Então, veja, o conhecimento mitológico ele teve a sua utilidade no sentido de organizar o pensamento em torno das grandes indagações que acompanham a humanidade desde o princípio. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Quem fez tudo isso? Essa indagação é tão antiga quanto a humanidade. Então, em todas as épocas, nós procuramos respostas. Né? É como na mitologia nórdica, né? O deus Thor, que é o deus do trovão, era uma explicação possível naquele momento sobre a causa dos raios, que, portanto, não era uma causa humana, ninguém poderia produzir aquilo, mas que era muito semelhante à faísca que o ferreiro produzia quando batia o martelo na bigorna. Era a mesma faísca, só que em proporção muito menor. Então, provavelmente, alguém muito poderoso e sobre-humano produz uma faísca do tamanho de um raio. Eu estou aqui simplificando, mas provavelmente isso é que levou à constituição desse politeísmo em várias culturas humanas pela Terra, na Antiguidade. A partir do século VII, na Grécia, surgem os pensadores chamados pré-socráticos, como Tales, Anaximandro, Pitágoras. Tales, por exemplo, começa a buscar o que é que compõe o todo. E ele entendia que era a água. A água era o elemento básico, porque a água estava em tudo. Né? Já Anaximandro, ele entendia que a origem de tudo, do universo, do cosmos, porque eles levantaram primeiro a ideia de cosmos, em contraposição à ideia de caos, que era provocado pelos deuses. O caos era provocado pelos deuses. Então, eles trazem a ideia do cosmos, que é a ordem. Como surgiu essa ordem? Né? Então, Tales pensava que era a água é elemento primordial. Já Anaximandro, ele imaginava que não deve ser um elemento específico, mas deve ser algo invisível e eterno, que ele chamou de apeiron, que é mais ou menos o que nós conhecemos hoje como realidade subatômica, fazendo uma aproximação. Né? Então, veja, isso durou até o século IV, quando Sócrates vem ao mundo, reencarna, e provoca um ponto de inflexão na filosofia antiga. E traz as reflexões em torno da natureza para as reflexões em torno do sujeito, do indivíduo. Quando ele levanta a frase famosa, que está inclusive cunhada no portal do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Veja, isso é tão antigo e permanece válido, porque, tanto é que na doutrina espírita, o grande propósito de nossa interação com os princípios doutrinários é o autoconhecimento. E esse propósito faz sentido porque, segundo o irmão Grimm, nós somos uma totalidade desde o princípio, desde o momento em que fomos criados. E se nós somos uma totalidade, o nosso grande desafio é revelar essa totalidade a nós mesmos. E essa revelação vem gradativamente através do processo reencarnatório, dos desafios da matéria, que nos comprime para que nós possamos nos descomprimir, revelando a nós mesmos aquilo que nós já somos, que é essa totalidade. Portanto, o conhece-te a ti mesmo tem, em última instância, todas as respostas à indagação humana. Portanto, todas as respostas estão
com o sujeito, com cada um. Então, veja, ele tem uma afirmação sobre educação que é emblemática. Ele diz assim: não há educação, só há autoeducação. Ninguém educa ninguém. Todo o processo é um processo de autoeducação. O educador é um facilitador para que o indivíduo, o sujeito, faça a sua autodescoberta e se eduque, em face das falhas, dos erros e dos acertos. Né? Depois de Sócrates vem Platão, que era discípulo de Sócrates, faz o registro de todas as ideias de Sócrates, porque ele não tinha escrito nada. Interessante, Sócrates não deixou nenhum registro escrito, assim como Jesus. Isso é interessante, né? E ele registra o pensamento socrático e levanta uma ideia muito original do chamado mundo das ideias. Qual é a forma de nós conhecermos? Ele tem uma alegoria chamada Alegoria da Caverna, onde ele imagina uma situação de indivíduos acorrentados numa caverna, onde tem uma fogueira atrás deles, e eles só veem na parede da caverna as sombras que essa fogueira projeta. Então, o mundo e as ideias e o conhecimento que eles têm é só o que as sombras projetadas revelam. Até que um deles consegue fugir e sai da caverna e descobre que o que eles estavam vendo era um processo ilusório pelos sentidos. Então, ele levanta a tese do mundo das ideias. Tudo que existe, existe previamente como possibilidade na forma perfeita possível no mundo das ideias. E isso me lembra um pouco a similaridade que tem com o conceito de existente que o irmão Grimm nos trouxe. Ele substituiu, por assim dizer, a nossa concepção de passado, presente e futuro por existente em repouso, como o passado, existente em trânsito, existente revelado como presente, e existente em trânsito como aquilo que ainda não aconteceu, mas que poderá acontecer, portanto já existe. Mas não é uma existência concreta, acabada, como não é no mundo das ideias de Platão. No mundo das ideias de Platão, as formas são ideais, idealizadas, e não concretas. Não é que a forma cavalo no mundo das ideias não tem um cavalo lá, tem uma forma idealizada, perfeita desse animal que nós temos aqui no mundo real da matéria. Né? E o existente é a mesma coisa. O existente em repouso é tudo aquilo que já aconteceu, mas está em nós, que é a nossa memória. É a memória dos registros informacionais reencarnatórios. Está com todos, portanto, está com a humanidade. O existente revelado é aquilo que nós estamos operando, é aquilo que nós conhecemos, processamos, alcançamos dentro do nosso possível. A ciência está dentro do conceito de existente revelado. É o possível da humanidade, num determinado momento, onde se constitui um método de investigação e de busca da verdade, limitado pelas nossas próprias limitações. Né? E o existente em trânsito é aquilo que está no que ele chama de futuro. Várias vezes ele nos disse assim: é preciso revisitar o futuro. Foi uma coisa surpreendente no primeiro momento, porque a gente sempre pensou que nós revisitamos o passado e não o futuro. Mas toda vez que eu estou no presente, eu faço reflexão com o que já aconteceu, com o passado, e que está em mim. E projeto para o futuro o que eu gostaria que acontecesse a partir das condições objetivas que eu tenho no presente. Por exemplo, se eu planejo uma viagem, eu tenho que pensar se eu tenho condições de realizar essa viagem no presente. Eu tenho dinheiro no banco, eu tenho um automóvel para me deslocar,
enfim, eu tenho condições de viabilizar essa viagem. Isso está no futuro. Aí eu tenho um problema financeiro inesperado e não tenho mais como realizar a viagem. Eu tenho que revisitar o futuro e reprogramar o que eu vou fazer agora nas novas condições, né? E esse futuro está lá, como probabilidade. Aquilo que eu faço como escolha e consigo viabilizar, eu materializo e passa a ser presente. Então, vejam, uma nova conceituação do existente. E é muito similar, no meu modo de ver, ao mundo das ideias de Platão. Aristóteles, que era discípulo de Platão, ele confronta essa ideia do mundo né, esse pensamento do mundo das ideias, e afirma que o conhecimento só é válido se vier pelos sentidos. Platão, ele negava os sentidos, que ele, como a própria alegoria da caverna dizia, os sentidos são traiçoeiros, entre aspas. Eles nos enganam. O raciocínio lógico, com base naquilo que é a priorístico na nossa constituição como espíritos, é mais eficiente para se alcançar a verdade do que os sentidos. Mas Aristóteles entende que não. É uma contribuição importante de Aristóteles na medida em que ele começa a fazer as primeiras investigações e classificações do seu contexto. Por exemplo, ele estudou o que ele chamou de raças, né, das diversas culturas que existiam no Mediterrâneo, em torno do Mediterrâneo, naquela região, né, sul da Itália, o que é a Grécia hoje, Ásia, norte da África. Ele fez esses estudos e classificou as culturas que ele chamou de raças. Isso é um estudo previamente científico. Mas ele também trouxe uma visão estática do universo, que prevaleceu até o século XV, pelo menos, quando Copérnico cria a primeira possibilidade de um pensamento divergente. Ele trouxe a ideia de que o universo era fixo e a Terra era o centro, porque os nossos sentidos nos diziam isso. Todas as noites, quando eu olhava para o céu, eu via o mesmo céu passando em torno de mim. Nascia num horizonte, se punha no outro horizonte. Todos os dias, o Sol, a Lua, as estrelas, todos os astros visíveis daquela época giravam em torno de mim. Portanto, eu sou o centro do universo. É o que os nossos sentidos diziam. Isso perseverou até Copérnico, no século XV, quando ele levanta a teoria heliocêntrica e afirma que o centro não é a Terra, é o Sol. Que a ideia de que o Sol está girando em torno da Terra é ilusória. Ele coloca isso como hipótese, publica alguns meses antes de desencarnar. Ele já tinha essa constatação há muito tempo, mas ele sabia que causaria impacto e lhe traria grandes riscos pela Inquisição Romana, né? Talvez ele teriam antecipado a permanência dele aqui na Terra, como fizeram, por exemplo, com Giordano Bruno. Galileu, mais tarde, vai aperfeiçoar a teoria de Copérnico com a introdução do telescópio. Muito bem. Ciência e método, concepções. No Renascimento, eu já pulei direto para o Renascimento, para a gente já dar uma apressada aqui, né? Francis Bacon é o primeiro a propor uma ciência experimental pelo método indutivo. Nós devemos levantar o problema, experimentar, levantar hipóteses
experimentar as hipóteses para ver se comprovam e então generalizar. Ele é que levanta essa primeira proposta de um método científico baseado nessa forma de investigação, e é o chamado método indutivo. Eu faço uma experiência, 2 experiências, 3 experiências, na 4ª experiência eu me sinto satisfeito porque confirmou a hipótese. Então, pelo método indutivo, eu generalizo aquilo que eu consegui com a experiência. Então, é um método que utiliza os sentidos e a experimentação. Galileu vai um pouco adiante e introduz a matemática no mesmo método. Ele introduziu a matemática no mesmo método. Ele dizia o seguinte: a natureza é um livro e a linguagem do livro é a matemática. Então, nós precisamos aprender a ler o livro da natureza. E ele começa a fazer experiências para compreender, por exemplo, a queda dos corpos, uma série de investigações, e também começa a observar os céus. Na mesma época, um holandês inventou um telescópio, uma espécie de luneta, com o objetivo de vender para os navegantes para facilitar, né, a orientação dos marinheiros nos mares. Galileu, sobre essa invenção, mandou buscar, aperfeiçoou, conseguiu fazer o primeiro protótipo, aumentando 10 vezes mais que o original, o alcance, e começa a observar os céus. Um tempo depois, ele aperfeiçoa mais ainda e consegue ampliar 100 vezes mais do que o telescópio anterior. Então, o alcance é maior. Ele estendeu a visão e começa a ver, por exemplo, que a Lua era cheia de montanhas, de protuberâncias. Não era um solo liso, como se imaginava, a olho nu. Júpiter tinha 4 luas em torno dele. No primeiro momento, ele achou que eram estrelas que apareciam por perto, e depois ele constatou, porque pelo movimento, que elas giravam em torno de Júpiter. Bom, mas então Júpiter é igual a nós, só que nós só temos uma Lua, e começa a fazer esse tipo de indagação e reafirma a teoria heliocêntrica de Copérnico. Lança um livro clássico, né? E sobre isso é chamado pelo clero a se explicar, é preso, interrogado, o ameaçam a filha dele, ele tinha 2 filhas que eram ligadas ao clero, eram freiras, se eu não me engano, uma delas, a Virgínia, passa a ser torturada na sala ao lado para que ele ouvisse os gritos, para forçá-lo a derrogar as suas afirmações. E ele, em função dessa pressão insuportável, ele aceita derrogar e vai ao tribunal da Inquisição e diz, quando perguntam, então, senhor Galileu, a Terra é fixa? Sim, excelência. Mas aí ele resmunga, mas que se move, move. E aí eles não ouviram direito, resmungaram com ele e questionaram, e ele não falou mais nada, ficou quieto. Foi condenado a uma prisão perpétua domiciliar, mas nunca deixou de contatar os seus discípulos, porque ele sabia que, mesmo ele derrogando ali diante do tribunal inquisitório, a concepção de um universo diferente do ptolomaico, porque o universo de Aristóteles, desculpe,
foi aperfeiçoado por um astrônomo grego chamado Ptolomeu, e que aperfeiçoou, né, o funcionamento das esferas, sempre em movimentos circulares. Hoje nós sabemos que não são circulares, são elípticos, e isso era a visão, a cosmovisão dominante e oficial da igreja. Então, ir contra isso era muito arriscado. Mas ele sabia que a concepção de um universo alternativo já estava posta, então não ia fazer muita diferença, né? Depois de Galileu, numa sequência interessante, o mesmo ano que desencarnou Galileu, reencarnou Newton. E Newton pega todo esse conhecimento que vem com o Renascimento e cria uma nova visão da natureza através de uma física baseada na matemática e desenvolve um conhecimento que assombrou o mundo, por assim dizer, porque ele desenvolveu as equações que comprovavam o que ele afirmava. Por exemplo, quando ele propôs a ideia da gravitação universal, da lei de gravidade, ele transformou isso num formalismo matemático que até hoje é válido, é o que orienta, por exemplo, a construção de foguetes que saem da atmosfera, é com base nas leis de Newton, de tal forma que ele passou a ser a grande referência a partir dali e criou um novo paradigma, que é o chamado paradigma newtoniano, junto com Descartes. Descartes também é contemporâneo, ele levanta uma nova filosofia chamada filosofia moderna, considerado o pai da filosofia moderna, e o pai da matemática moderna, porque ele desenvolve a chamada geometria analítica, que ele junta a álgebra com a geometria, que eram separadas, e constitui a chamada geometria analítica, que é tão importante para os engenheiros, principalmente. E Newton, e Leibniz, na mesma época, só que na Alemanha, ele na Inglaterra, desenvolve o chamado cálculo, que também é muito importante para a engenharia, né? Então, é uma física ainda válida e operacional, e vai ser por muito tempo enquanto nós estivermos na matéria. A diferença é que ela se restringe a um aspecto da realidade, como nós vamos ver depois com o desenvolvimento da física quântica e da teoria da relatividade. Mas ele foi tão intensa a participação de Newton na reformulação dos métodos científicos, que ele passou a ser um modelo ideal para as demais ciências. As demais ciências passaram a usar o método científico da física de Newton para explicar, por exemplo, o funcionamento da sociedade. No início do século XIX, Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia, influenciado pelo modelo, pelo paradigma newtoniano, ele cria uma ciência chamada física social. Mas aí ele descobre que a estatística, que também era emergente na época, estava surgindo na época, já tinha adotado esse nome de física social. E aí ele tem que mudar o nome, juntou soci, do latim, que significa juntos, em outros termos, com o logos do grego, e cunhou o termo sociologia. Mas veja, ele está inspirado no modelo newtoniano, no paradigma newtoniano, e procura formas de explicar o funcionamento da sociedade, buscando exatidão, precisão e respostas inquestionáveis, como supostamente a física de Newton trouxera. É tão forte Newton que o poeta Alexander Pope produziu um poema que diz, entre outras coisas, o seguinte: a natureza e suas leis jaziam ocultas na noite. Deus disse:
faça-se Newton, e tudo se fez luz. Então, imagina, tudo estava esclarecido com Newton. Tá? Não foi Newton que disse isso, ele não tinha essas vaidades, foram os seus seguidores, os seus admiradores. No final do século XIX, dizem que o Lord Kelvin, alguns dizem que isso não é verdade, que é exagero, quando foi consultado por um aluno que foi indagar com ele se era interessante ele estudar física, o Lord Kelvin o desaconselhou, dizendo que a física já alcançou tudo que precisava alcançar. O máximo que ela vai evoluir são algumas casas depois da vírgula. Nada mais. Nesse mesmo tempo em que ele supostamente disse isso, o Max Planck estava descobrindo aquilo que viria a ser a chamada física quântica, né? Uma descoberta que ele não estava procurando outras respostas sobre outros elementos e que revelou para ele o que nós vimos a conhecer como física quântica. Então, no século XX, que é o século na ciência da incerteza e indeterminação, porque é a admissão de que a ciência não tem respostas definitivas, ela começa justamente por Max Planck, que, aliás, apesar dele ter sido o precipitador do que veio a ser a física quântica, ele nunca aceitou plenamente, porque ela, de certa forma, confrontava a certeza newtoniana, principalmente a teoria da relatividade, que vai bater de frente com a teoria de Newton. Mas aí já é Einstein. Mas ele, quando ele faz as suas pesquisas sobre a radiação dos chamados corpos negros, por exemplo, quando você aquece um metal, que ele fica incandescente, ele emite uma radiação. Ele estava estudando isso, por isso se chama de corpos negros, né? E ele descobriu que essa radiação vinha em pacotes, não era contínua. Ele achou que estava errada a experiência, até que ele teve que admitir que era em pacotes. E isso o deixou até bastante perturbado, porque era anti-intuitivo em face de tudo que se sabia da natureza. A natureza, tudo é contínuo, a luz é contínua, tudo é contínuo. Como assim em pacotes? No entanto, ele teve que se dobrar, mas nunca aceitou plenamente. Não é ele que desenvolve a chamada física quântica, são cientistas bem mais jovens que ele, que no início do século XX, nas duas primeiras décadas, desenvolve o que veio a ser a física quântica, como Niels Bohr na Dinamarca, Werner Heisenberg na Alemanha. Ambos se reuniram várias vezes no laboratório de Bohr, na Dinamarca, e desenvolveram a chamada visão de Copenhague sobre a física quântica, né? A interpretação de Copenhague. Mas isso é posterior a Max Planck. Albert Einstein, com a teoria da relatividade, o espaço e o tempo não são absolutos, como estava na física de Newton. Newton considerava o espaço e o tempo fixos, e o que acontecia dentro dele, dentro do espaço-tempo, não tinha nada a ver com o espaço-tempo. Einstein mostrou que tudo tem a ver com o espaço-tempo, e que, na medida em que o espaço se comporta de uma maneira, altera o tempo e vice-versa. Pronto. Então, eu estava falando desses grandes pensadores, que foi Bohr, Einstein, Niels Bohr e Werner Heisenberg com a física, que começam a reconceituar a natureza, né? E o que é mais surpreendente, não existe uma realidade profunda, existe sempre uma realidade que é constituída, né? E lembremos do irmão Grimm, que ele diz que a consciência que cria a realidade tem muito a ver com as descobertas da física quântica.
tem uma famosa experiência chamada da fenda dupla. Eu até vou disponibilizar o link no texto que eu vou passar para vocês, né, no domingo. Tem um videozinho lá mostrando como é a experiência da dupla fenda, que surpreendeu os cientistas na medida em que eles descobriram que eles procuravam compreender a natureza da matéria, se ela era corpuscular ou ondulatória, e fizeram uma experiência de uma única fenda. Apareceu um ponto, né? Grafou um ponto na tela, como se fosse um ponto, um elétron. Quando eles colocaram duas fendas, os elétrons passaram simultaneamente pelas duas fendas, como se fossem dois, e grafaram um efeito ondulatório na tela. E aí veio a grande indagação, afinal de contas, a natureza íntima da matéria é corpuscular ou é ondulatória? E não é nenhuma coisa nem outra. E eles fizeram várias experiências e o elétron se comportava exatamente em face do que eles estavam perguntando. É como se o elétron soubesse o que eles estavam perguntando, então respondiam o que eles estavam perguntando. É algo estranhíssimo, mas é assim. Se você perguntar para um físico, é assim? É. Por quê? Não sabemos por quê, mas é assim que funciona a realidade. Daí a incerteza e a indeterminação. O que é mais importante, talvez, para quem não é iniciado em física como eu, é abstrair destas grandes descobertas, tanto da relatividade quanto da quântica, o retorno claríssimo do papel do observador naquilo que é observado. Ou seja, toda observação influencia o que é observado. O sujeito do conhecimento, a res cogitans, lá de Descartes, influencia a res extensa, que é o objeto. Ele não tem uma existência objetiva em si, abstrata. Ele sempre será uma composição do sujeito que conhece com o objeto que é conhecido. Então, isso gera, evidentemente, incerteza e indeterminação. Então, veja, a ciência é sempre uma proposta de interpretação. Primeiro ponto. Os critérios científicos são fruto de escolhas subjetivas. A ciência é um produto do espírito humano. Portanto, verdade é sempre por aproximação. Pontos que podem iluminar o caminho para o método imanente. Aqui são pontos que podem iluminar esse caminho. Esse caminho ainda não foi trilhado por nós estamos tentando trilhar. O espírito é o autor e o portador da cultura. Tudo informa e comunica. Isso é tudo Antônio Green. Mente concípio. O invisível é sensível. Matéria pura, matéria informada. A consciência cria o plasma cultural. No campo mediúnico, o pensamento cria energia. A força do campo mediúnico é a medida do equilíbrio do universo. Somos todos construtores do universo. Então, veja, voltando aqui. O espírito é o autor, ator e portador da cultura. Portanto, é o espírito que plasma a cultura e que depois se transforma na cultura material, visível, tangível que nós conhecemos. Então, como é que ele faz isso? Ele interage com a matéria pura, que é o invisível, informa a matéria pura, o que eu quero da matéria pura. Então, ele informa, intracido informa, ele cria forma plasmática que depois se transforma em realidade, que nós chamamos de realidade. Quem participa dos trabalhos de psicopictografia sabe do que eu estou falando.
né? Depois eu quero até que se manifestem se é assim que vocês entendem. Se tiver alguém aí da psico, eu sei que está a Silmar aí, né? A concepção de mentalidade é a concepção do plasma daquele artista que plasmou várias possibilidades de fazer o registro na tela, e essas possibilidades ficaram gravadas num plasma cultural, que é possível ser recuperado. Tudo informa e comunica. Tudo informa e comunica. Parece uma coisa, um truísmo, né? uma afirmação sem muito sentido, ou desnecessária, que parece óbvio, mas como é que o pontual da tribo indígena consegue detectar as propriedades terapêuticas das plantas? Como eu sempre cito, uma determinada folha que eles utilizam para picadas de cobra. Como é que eles sabem que o princípio ativo daquela folha é capaz de neutralizar o veneno da cobra? E ele sabe que antes de fazer a colocação sobre a picada, ele tem que mastigar um pouco a folha, porque ele sabe intuitivamente que a saliva vai liberar o princípio ativo. É a saliva, assim como nós colocamos a água quente na folha para liberar o princípio ativo de determinado chá. Porque tudo informa e comunica. Tudo informa e comunica. Hoje nós estamos, quem está aqui no sul, está com uma roupa mais pesada, né? Mais grossa, porque o clima está nos dizendo que está frio. Isso é informação. Eu olho para o céu, eu sei se eu tenho que sair com guarda-chuva ou não. O céu está me dizendo, as nuvens estão me dizendo. Mente consciente é a mente que concebe. Ela concebe pela intuição, processo intuitivo, que é o apercepcional. Não é pela percepção, é pelo apercepcional, né? O processo intuitivo é sempre apercepcional. O invisível é sensível, portanto, o que nós chamamos de invisível, e que o Máximo Citro, que escreveu o livro O Código Básico do Universo, afirma que existe uma matéria pura que é invisível, mas que nós somos capazes de interagir com ela, com o princípio inteligente, nas suas mais variadas formas e estágios, é capaz de interagir com esse invisível e transformá-lo e torná-lo sensível, né? A matéria pura, a matéria informada, a consciência cria o plasma cultural, portanto é uma criação nossa. Um designer, quando vai projetar um móvel, por exemplo, ele primeiro plasma como é que deve ser esse móvel. Depois ele passa isso para uma planilha, estabelece as medidas, mobiliza os recursos e insumos que vão viabilizar a construção daquele móvel, e ele passa de plasma para a chamada realidade concreta. No campo mediúnico, o pensamento, portanto, cria energia. Energia é o invisível transformado. A força do campo mediúnico é a medida do equilíbrio do universo. Essa informação, essa afirmação é muito profunda e surpreendente. A força do campo mediúnico é a medida do equilíbrio do universo. Não vamos falar sobre isso agora, isso aí requer um novo encontro. Somos todos construtores do universo. E assim por diante. A indagação permanente da humanidade. O que vocês imaginam que é a indagação permanente da humanidade? Alguém poderia arriscar? O que você acha, Marli? Estou vendo você aqui na mini tela que está aqui do lado da minha apresentação. Liga seu microfone. Está sem áudio. Seria de onde vim para onde vamos? Oi, Abril. Então, quem sou eu? De uma maneira
bem ampla, né? Quando nós entendemos que eu sou o espírito, o ator, o autor e o portador da cultura. Então, ele nos traz uma ideia não tão ampla, né? Eu digo até limitada, de quem sou eu. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É isso, né? É o que você disse. Você só falou de quem sou eu, mas, na verdade, quem sou eu, de onde eu vim, para onde Sim. eu vou. Essa é a indagação, talvez, mais antiga. Talvez tenha sido a primeira pergunta no mundo, né? Porque quando eu tenho consciência da minha autopercepção, eu sei que eu sou eu, que eu me olho no espelho d'água do rio, onde eu vou beber água, e me vejo e sei que sou eu, que é a autopercepção, eu começo a indagar. Então, quem sou eu? De onde eu venho, para onde eu vou? Claro, não com essas mesmas palavras, mas é talvez a indagação mais permanente e mais remota da humanidade, né? E talvez daí que a gente possa concluir que, deixa eu parar a apresentação aqui, que o método imanente é por aí. É por aí, para responder essas indagações. Nós ainda não sabemos como isso vai acontecer, porque o método científico tradicional tem os passos todos. Acredito que aqueles passos serão aproveitados dentro do método imanente. Mas o que muda, basicamente, é a cosmovisão que está por trás de cada método. Qual é a cosmovisão do método imanente? Começa, eu acho que por aquelas frases que eu trouxe do Hermann Green. O espírito, ator e portador, e portador da cultura, é um dos indícios dessa cosmovisão, né? Nós somos construtores do universo, é outra afirmação, né, dessa, digamos, dessa cosmovisão, dessa nova cosmovisão. Então, o caminho está dado. Me parece que já começa a iluminar o caminho, essas, digamos, essas luzes que representam essas frases já começam a iluminar o caminho. É como se fosse uma pista de pouso, onde você começa a colocar iluminações dos lados para que o piloto possa se orientar. Eu acho que é isso que o irmão Green foi trazendo nesses últimos anos, nesses vários anos, quando ele começa a trazer essas afirmações. É como eu vejo, né? Então, eu gostaria de ouvi-los. Eu acho que me estendi um pouco, porque o tema é muito complexo, muita informação, e ainda tive esse imprevisto aí uma participação não autorizada de alguns áudios aí, né? Quem gostaria de... Rui, o método imanente ele seria uma opção para se considerar o pesquisador, toda a sua bagagem, acervo, experiências, raciocínio, no estudo de determinados objetos e questões, uma vez que não se deixa de estarmos ligados a tudo e a todos. Também, mas essa preocupação já é parte do método científico moderno. Hoje, o método científico moderno já sabe que a cultura do pesquisador tem grande influência nas escolhas que ele faz, tanto do objeto quanto dos instrumentos e instruções que ele vai utilizar para conhecer o objeto, né? Eu acho que, além disso, sabe, Marli, nós compreendemos a cosmovisão que está por trás de cada método, né? Eu me questiono muito, né? Não é que me questiono, eu penso muito sobre tudo que a humanidade construiu, descobriu, inventou e inovou, foi sempre na busca de, eu diria assim, de descomprimir as limitações da matéria.
Hoje nós estamos aqui fazendo esse encontro com pessoas de várias partes do país, né? Na quarta-feira à tarde, a gente faz um encontro com as pessoas que moram no exterior, um GEM, né? Um grupo de exercício mediúnico. Essa invenção que veio com a grande revolução que começa no início do século XX, que permitiu, por exemplo, que a partir dos anos 40, ainda, isso é a eslética do tempo, o acontecimento de curta duração, em 1941, num castelo no interior da Inglaterra, onde funcionava o setor de inteligência britânico, chamaram matemáticos para decifrar os códigos secretos alemães através da chamada máquina Enigma, que eles tinham capturado de um submarino. E aí um grande matemático chamado Alan Turing, ele desenvolve a chamada máquina de Turing, que é um conceito matemático extremamente complexo, mas que é a base da ciência da computação moderna. Depois ele desenvolve, junto com outro cientista, a bomba de criptografia e consegue decifrar rapidamente a análise combinatória, através da análise combinatória dessa máquina, que se fosse feito à mão levaria anos, né, em poucas horas, poucos dias, e muda o curso da guerra. Isso é um acontecimento de curta duração. Na média duração, se desenvolveram computadores, num primeiro momento de grande porte, chamados mainframe, que eram restritos à área militar e acadêmica, mas a partir dos anos 70 começa a surgir o chamado computador pessoal, ainda bastante pouco amigável, digamos assim, mais para especialistas, e só a partir de 84, quando o Steve Jobs e o Steve Wozniak desenvolvem o Macintosh com computação gráfica, né, com interação gráfica com o que nós conhecemos hoje, com ícones, que ficou fácil para todo mundo, porque até então a pessoa tinha que mais ou menos entender um pouco de programação para interagir com os computadores. E ali começa uma grande transformação. Então, no médio prazo, a eslética do tempo, da curta duração para a média duração, começa a alterar a massa crítica da sociedade, porque começa, a partir dos anos 90, com a introdução da internet, a junção dessas duas tecnologias, abriu o mundo, e em 2007, com a invenção do smartphone, se colocou ali naquele aparelhinho grande parte das invenções, descobertas e inovações da humanidade, principalmente de uso pessoal, concentradas num aparelhinho que cabe no nosso bolso. Tudo, me parece, que convergiu para nós chegarmos nesse ponto, que é buscar o retorno à natureza, à verdadeira natureza do ser, que é o espírito. O espírito não tem limitações de espaço, não tem limitações de tempo, ele se desloca pelo pensamento. Tudo que nós estamos fazendo agora, ainda pela matéria, mas que expandiu os nossos horizontes. Então, eu vejo, sabe, Marli, que o método imanente vai ao encontro dessa percepção, né, dessas constatações. É por aí. Nós estamos ainda tateando, nós estamos como se fosse um quarto escuro em que a gente vai com o tato procurando descobrir o que existe nesse quarto. Nós estamos nessa fase, né? Mas acredito que já tem certas diretrizes que estão nos encaminhando, quem sabe, para o caminho certo, né? Na busca de compreender esse tal método imanente. Quem mais gostaria de comentar? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Ou ficou... Rui, eu gostaria de perguntar. Edla? É, Isso. o método imanente, ele não tem a ver com alguma coisa, uma abordagem própria
nossa, do espírito, de uma descoberta de alcançar todo o entendimento, de nos alcançarmos a nós mesmos, a alcançar a Deus, né? O que é Deus para nós, e alcançar o que é o universo, o que é a vida, tudo mais, não seria mais voltado para esse sentido, assim? É exatamente o que eu penso, sabe? Inclusive, na conclusão desse texto que eu vou disponibilizar para vocês, eu falo exatamente isso, né? Do Uhum. microscópio ao telescópio, passando pela geologia, pela biologia, pela física, pela química, pela sociologia, por todas as ciências, todas buscam respostas para quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Todas, indistintamente. Quando o geólogo faz as suas escavações e começa a datar, né, a idade da Terra, e ele sabe quando é que o humanos surgiu, ele quer saber o que veio antes e que permitiu que o humano surgisse. Né? E quando e hoje a astronomia sabe que o Sol tem um período de vida útil limitado, de 10 bilhões de anos, já está na sua idade média, né, de 5 bilhões de anos que ele existe, portanto, durará mais, talvez, que 5 bilhões. O que acontecerá depois? Onde estará a humanidade? Para onde ela terá que sair? Porque não vai ser exatamente daqui a 5 bilhões, porque o Sol vai se tornar uma gigante vermelha e vai avançar sobre a órbita de Marte, a Terra vai ficar muito mais quente, e isso não vai acontecer da noite para o dia, vai acontecer aos poucos. Então, vai chegar num momento que a Terra vai ficar impossibilitada de gerar a vida como nós conhecemos. Supõe-se, né? Até lá, nós estaremos, a humanidade terá migrado, como é que vai estar isso? Isso é uma indagação que os cientistas fazem. Por isso que a ciência astronáutica é muito importante. Essas viagens que estão fazendo à Lua e, quem sabe, a Marte, são muito importantes para preparar a humanidade para que, quando for necessário, não tenha que começar a se mexer quando a água chega no pescoço, né? Tem que ser antecipado. Daí o processo reencarnatório é muito importante, porque ele antecipa os reencarnes de pontuais que, pelo extramental, já vêm para trazer soluções que serão úteis daqui a 100, 150 anos, antes que o problema aconteça. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Revolução Industrial. Os precursores da máquina a vapor reencarnaram mais de 100 anos antes da Revolução propriamente dita. Mas quando a Revolução veio, já tinha todos os instrumentos capazes de fazer a superação, né, dos meios, né, das ferramentas, digamos assim, medievais, que seriam ineficientes para atender 1 bilhão de pessoas, como atingiu a humanidade em 1800. Então, veja, é um processo absolutamente inteligente, integrado e auto-organizado, né? E eu entendo que o método imanente é que permite a gente começar. Quem sabe a gente já vem praticando método imanente sem saber que era um método imanente, pela contribuição, a valiosa contribuição do irmão Grimm nesses anos todos. Né? Mas eu até faço o encerramento lá na conclusão do texto exatamente em cima disso que você falou. Né? Eu estou olhando para nós temos um telescópio agora, o James Webb, que é o mais sofisticado, que está a mais de 1 milhão de quilômetros da Terra, em órbita circular, em torno do Sol, né, do sistema solar, perscrutando e investigando os confins do universo. O que ele está buscando lá? Né? Uma distância que nós, por muito tempo, não podemos nem imaginar chegar lá. Mas não é para chegar lá, é para saber como começou e se algum dia vai terminar. Tem um fim? O universo tem um fim? Não tem? Como é que é? Então, são indagações em torno do quê?
de nós mesmos. Então, nós estamos permanentemente nos buscando. O Bronislaw Malinowski foi um grande antropólogo. Não sei se era naturalizado britânico, mas ele vivia na Inglaterra. Ele ficou 5 anos entre os trobriandeses, ali naquela região da Polinésia, estudando aquelas comunidades primitivas, passando por dificuldades enormes, morando em barraca, com insetos, essas coisas todas. E quando ele escreveu o livro Os Argonautas do Pacífico, que é um clássico da antropologia, no prefácio, ele começa a escrever o prefácio, e no prefácio ele se indaga, mas o que eu fui fazer lá? E começa a lembrar de todas as agruras que ele passou no meio daquelas selvas, daquelas florestas. O que eu fui fazer lá? E ele falou, no fundo, eu estava buscando a mim mesmo, através do outro. Né? E eu acho que é isso mesmo, sabe? Mais alguém? Rui, Silmar, Diga, Silmara. eu imagino, né, que, por exemplo, na academia, a gente utiliza o método tradicional e, intuitivamente, o imanente. É como se ele complementasse, só que, a partir da cosmovisão de cada um, né, ela é consciente ou não. Entende? Então, assim, como você falou, o método tradicional, ele é importante. Quantas descobertas, né? E há um avanço com o método imanente trazido pelo irmão Grimm. Cabe a nós, né, complementarmos, digamos assim, as nossas pesquisas a partir desse conhecimento que nós temos do conhecimento existente, do conhecimento em repouso, né, da própria reencarnação. Então, a partir do momento em que as pessoas perceberem, né, que essa construção do conhecimento, ela não é de agora, de cada um de nós, eu acho que tudo muda. A gente vai ainda ressignificar isso. Agora, como trabalhar isso hoje na academia? Como introduzir o método imanente na academia? Eu acho que, assim, eu que trabalho com estudantes, que faz pesquisa, etc., é o mais difícil. Porque assim, tá condicionado à cosmovisão de cada um. Então, por exemplo, na museologia, nós trabalhamos museologias plurais. Mas tem estudante, por exemplo, que não faz catalogação de uma escultura sacra, porque a visão de mundo dele, né, diz que não pode segurar uma imagem sacra. Entende? Então, assim, ainda estamos, mesmo na academia, com as diversas cosmovisões ainda limitados. Né? Então, acho que assim, o nosso grande desafio é sensibilizar, né, que o ator e portador da cultura é o espírito. Esse é o nosso grande desafio. Sabe, enquanto a gente não conseguir mudar essa mentalidade, nós não vamos nem admitir, por exemplo, primeira mão. Né? A primeira mão é fantástica. Né? Como alcançar a primeira mão, né? Compreendendo que a própria primeira mão já traz também a sua própria cosmovisão. Então, o pesquisador, hoje, na academia, ele tem que ampliar a sua forma de ver o mundo. Porque senão ele vai ficar datado. Ele vai fazer pesquisas que são medíocres. Né? Agora, assumir que há esse conhecimento anterior e que a gente pode somar e que a gente pode fazer a captação de mentalidade do próprio plasma cultural é que é o grande desafio para a gente sensibilizar, né, quem está próximo a nós. Né? Eu acho assim que é um grande avanço a gente compreender, né? É um grande avanço nós entendermos a importância da pesquisa, mas nós não podemos reduzir o nosso pensamento com somente o método tradicional, senão a gente vai se fechar também. Né? Então, o próprio grupo espírita, né, aqui reunido, a gente tem que
Eu acho assim que a gente tem que fortalecer o método imanente, sem perder de vista a metodologia tradicional, né? Que as duas acabam caminhando juntos, mesmo uma grande parte dos pesquisadores não ter essa consciência, né, do espiritual, né? É isso. O instrumental, os passos do método científico oficial, digamos assim, permanecerão. Né? O problema não são os passos, é a compreensão do que você quer descobrir, por que você quer descobrir, né? O que está por trás da sua investigação, ou do objeto da sua investigação. Isso que pode mudar sensivelmente, mas o método não. Né? Observar o problema, levantar hipóteses, fazer experimentação, testar as hipóteses comprovadas, estabelece as leis, pelo menos provisórias, isso vai permanecer, né? Porque sempre será um alcance por aproximação, nunca é um alcance definitivo, diferentemente do que pensava Augusto Comte, que a ciência levaria a um conhecimento definitivo e geraria o consensus na humanidade, que não haveria mais divergência nenhuma, porque a ciência provaria por A mais B tudo que precisava ser provado. É como se tivesse uma circunferência, uma esfera cheia de buracos, você vai tapando todos os buracos com o método da ciência e aí ela fica plena. Não há mais o que descobrir, não há mais o que discordar. Ele até, no final da vida, ficou dementado, porque ele percebeu que não era possível, ficou místico, criou uma religião, a religião positivista. Tem até um templo no Rio de Janeiro. Você está no Rio, Silmara? Não, estou em Brasília. Ah, tá. Aí lá no Rio tem o templo positivista, ainda tem até hoje, né? Tem altar, mas no altar não tem santo. O objeto de adoração do templo positivista é a sociedade positiva, né? Não sei se tem alguma imagem lá da sociedade positiva, mas é a caminhada da humanidade, né? Então, eu penso que, na prática, pelo menos por influência do irmão Grimm, a gente tem, de certa forma, feito uma investigação com base na imanência, né? E veja, eu esqueci de colocar ali o Deus imanente, que o irmão Grimm os espíritos vêm trazendo essa afirmação há muito tempo já. Deus imanente. O Deus espírito é o Deus imanente, que se aproxima muito de Spinoza, né? Spinoza era panteísta. Eu não vejo ele como panteísta, né? Diga, Mário. Rui, só uma opinião, uma visão. Eu acredito que a gente dificultou um pouco a nossa vida como humanidade quando a gente fragmentou demais o mundo. A gente criou muitas disciplinas e subdisciplinas das subdisciplinas, o que fez com que o conhecimento, do modo geral, avançasse bastante, e acho que foi super útil. Mas hoje a gente fala em transdisciplinaridade, essa dificuldade de se entender o que é isso, mas daí, mais recentemente, o irmão Grimm tinha trazido a ideia de transversalidade. E eu entendo essa ideia assim como uma possibilidade, uma necessidade da gente reintegrar esse conhecimento através de ter a experiência integral. E essa experiência integral não significa só o conhecimento técnico ou o conhecimento disciplinar, mas a experiência como um todo, realmente, a emoção, a razão, a cor, a luz, a dor, a alegria, a paz, o prazer, enfim, tudo que a gente conseguir colocar dentro do que a gente entende como experiência integral. Então, acho que é o grande desafio da humanidade, talvez hoje, nossa, e a gente está discutindo esse tema, é exatamente ter a capacidade de reintegrar as coisas de uma forma que a experiência convirja ou que ela outra vez se torne integral. Então, acho que eu entendo que o método imanente
se desenrola por aí também, sabe, Rui? Só uma contribuição para essa discussão que está bem interessante. Também acho exatamente isso, porque a transdisciplinaridade não é a negação da disciplinaridade, né? Mas é uma nova visão da disciplinaridade. Então, quando você fala em integração, para integrar pelo pensamento transdisciplinar, você tem que compreender o que significa o trans, que é exatamente aquilo que está entre, através e além de todas as disciplinas. O que é que está entre, através e além de todas as disciplinas? Esse é um processo transdisciplinar. O quê? Né? O que nós encontramos lá? Nós já dissemos aqui, né? Você, a Leda já citou, o ser humano é o espírito que está em todas as disciplinas. É ele, porque é o espírito que cria o plasma da cultura, portanto, o plasma da ciência, o plasma da pesquisa. Esse é o elo de ligação, o que está entre, através e além das disciplinas, né? Essa compreensão, ela não foi alcançada ainda. Tanto é que os departamentos, as disciplinas, as matérias, elas se fecharam em si mesmas, ilusoriamente se considerando autossuficientes, né? Apesar do Kurt Gödel, o grande Kurt Gödel, matemático e lógico, ter trazido o teorema da incompletude provando por A mais B que nenhuma ciência consegue se explicar a si mesmas de uma forma fechada. Nenhuma ciência, nem a matemática, né? É tudo incompleto. Mesmo assim, eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado, eu fui fazer uma apresentação prévia da minha dissertação e fui questionado porque eu estava cruzando códigos com a física, com a biologia, na sociologia, né? E aí o que me disseram lá, alguém disse, não, a sociologia não precisa disso, a sociologia já tem todos os instrumentos para fazer as suas pesquisas, né? Ainda é assim, né, Mário e Silmara? Silmara levantou a questão ali. O problema é de mentalidade. E o ambiente acadêmico é o mais refratário à inovação, por causa do status quo, da cátedra, do domínio, do suposto domínio do conhecimento como instrumento de poder. Então, eles reagem. Olha, o Edgar Morin é discriminado no meio acadêmico, né? Não é aceito. Ele só é estudado lateralmente por iniciativas individuais, mas não como uma proposta de reflexão crítica dentro da universidade de uma forma institucional. Ainda não. Pelo menos aqui no Brasil, né? Rui, mas lembra da minha tese que eu precisei deixar Edgar Morin e mudar em Portugal? Né? Porque a academia não aceitou. Não aceitava, né? Daí era para eu escolher outro autor das ciências sociais e eu passei a pesquisar. Eu falei, não, já que vocês não querem Edgar Morin, então eu vou. Aí o irmão Leocádio orientou para eu pesquisasse o Eduardo Wilson e o Eric Fromm, né, para falar da biofilia. Então, é muito complexo isso. Aí a gente vê que não teve assim, um avanço como gostaríamos, né, Rui? Eu só queria complementar um pouquinho que eu esqueci o nome dele que falou sobre a transdisciplinaridade, né? Então, quando... Foi o Mário. Mário. Então, todo esse assunto, ele sempre me remeteu à transdisciplinaridade, né? E quando o irmão Green trouxe a transdisciplinaridade, logo em seguida ele trouxe a questão da eslética, que é um método, né? É método eslético, né? E aí eu já confundo método imanente, método eslético, como uma alternativa ao dialético, ao método dialético, né? E foi muito difícil para a gente entender o que é qual que é a diferença, né? E uma coisa que para mim acendeu uma luz foi quando, acho que foi o Paulo Breiro que falou uma vez, numa reunião lá no salão, e ele deu a característica, né, que difere o dialético do eslético, que a dialética ela é
disjuntiva e a eslética ela é conjuntiva. Então, eu acho que o método imanente ele está nessa linha da eslética, né? Porque ele é transdisciplinar, com certeza. Então, esse pensamento conjuntivo, ou esse método que trabalha de uma forma conjuntiva, né? Como, por exemplo, a Silmara não conseguiu seguir aquilo que ela queria fazer no projeto dela, lá na pesquisa, por um pensamento disjuntivo, que é o que impera dentro da academia, né? Eles não têm esse pensamento eslético. Então, eu acho que o método imanente, ele vem nesse caminho que, né, veio com a transdisciplinaridade e com o método eslético. Quando você fala no método eslético, a eslética é o aproveitamento daquilo de melhor em cada ideia. Exatamente. A eslética vence sempre o melhor argumento e não que ele seja mais efetivo. É o melhor argumento. É como se fosse um júri onde o advogado é muito mais eloquente do que a outra parte e acaba absolvendo, condenando, né, porque ele soube colocar um argumento de uma forma mais... Uma narrativa, né? Uma narrativa, né? Às vezes. Então, veja, eu falo no texto sobre esletização do espaço, a primeira mão faz esletização do espaço, a eslética, tudo em forma e comunica. O caboclo, ele sabe que vai chover pelo movimento das formigas, que se recolhem mais cedo para o ninho. Ou ele sabe que vai ser um ano chuvoso, que na mudança de uma determinada fase da Lua. Então, esse ano vai ser chuvoso. Isso é esletização do espaço, né? Então, isso é eslética. Tudo informa e comunica. Então, está dentro da imanência? Sem dúvida, né? Então, veja como o horizonte para nós pesquisarmos e aprendermos é imenso em torno desse termo, método imanente, né? Então, veja os desdobramentos que vocês fizeram, que o Mário fez, que você está fazendo, que a Êdala e os demais que se manifestaram aí, a Silmara, né? Todos na direção, né, de construção de um método imanente. Diga, Marli. Então, eu perdi um pouco ali, Rui, porque apagou a luz aqui em casa. Até eu conseguir voltar, foi difícil, né? Eu consegui entender hoje um pouquinho mais a questão da retrodução, né? Então, na aula do irmão Grimm, aquela situação de você utilizar os 4 tempos num processo crítico, né? Presente, passado, futuro e presente, criando, então, seria uma unicidade, poderia dizer assim, na força da complexidade. Então, hoje, só que eu consegui entender um pouquinho mais, né? Então, me parece que o método imanente, ele utiliza isso como uma forma de raciocínio, a retrodução. Quando ele fala revisitar o futuro, ele está falando da retrodução, né? Exatamente isso. Uhum. Mais alguma coisa? Eu sei que o nosso horário é até às 22 horas, mas... Eu gostaria de falar uma coisa que eu achei muito interessante o que o Mário falou, no meu entender, assim, nós começamos, o irmão Grimm começou a trazer para nós esse método da cosmovisão, né, do método imanente ali, ele começou a trazer para nós quando ele começou a dizer que nós tínhamos que achar Deus imanente em nós, né? Porque veja só como se a gente vê a história do mundo, o que foi Deus no mundo? Foi uma departamentalização de Deus, né? Deus foi muita coisa diferente do que é realmente Deus. Então, quando ele começa a trazer para nós buscarmos um Deus imanente,
começa já por ali, já para nós podermos começar a entender exatamente o que vem a ser isso, né? Para mim é muito interessante, muito importante isso aí, e a gente se aprofundar e tentar alcançar cada vez mais, né? Obrigada a todos, viu, pela ajuda. Se Deus é imanente, o mundo que nós construímos é o espírito imanente, né? É a imanência do espírito. Se nós somos a imanência do Criador, o mundo que nós construímos, o plasma, é a imanência do espírito. É uma síntese assim que talvez possa ser desdobrada, né? Bom, pessoal, já avançamos bastante no horário, fica cansativo, né? Pela internet, não é como estar presencial. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpas aí pelos atropelos intermediários, nos roubou ali alguns minutos, né? E já eu vou mandar para todos esse texto que vai mais ou menos estar sistematizado tudo que eu falei aqui, né? Tem muita coisa que eu não falei que está lá no texto. E já convido antecipadamente a todos para um encontro que nós vamos fazer em junho, para ouvi-los, porque vocês assistiram hoje, vão assistir outras coisas ligadas a isso, se vão ler o texto e outros textos que serão publicados, e poderíamos voltar depois disso. Eu sei que vocês teriam muito mais colocações, questionamentos e indagações a fazer. Então, nós vamos fazer um novo encontro sobre isso, provavelmente vai ser online, até para que o pessoal de fora, que não está em Curitiba, participe ao vivo também, né? Porque se for feito presencial aqui, a participação fica pelo YouTube, aí fica complicado, tem que ficar repetindo a pergunta. Aqui não, aqui vocês falam e todo mundo ouve, né? Ouve, então fica melhor. Ok? Ok, vou dormir. Então, agradeço a todos a presença, agradecemos a Deus, a Jesus, os nossos orientadores espirituais, e que tenhamos um bom final de semana e uma boa semana que vem. Ok? Abraço a todos. Um abraço a todos.